Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Hoje, dia 16 de 3 de 2023, vamos iniciar um módulo de informática. Hoje nós vamos estar passando algumas informações importantes na área de informática. Boa tarde. Boa tarde, Mayara. Tudo bem com você? Seja bem-vinda. Tudo bem com você? Joia. Seja bem-vinda. Vamos dar início hoje ao módulo de informática. Sejam todos bem-vindos. Nós vamos falar um pouquinho, né, como que surgiu a informática, como que surgiu aí os primeiros computadores, como que eram esses computadores. Nós vamos aprender um pouquinho sobre a história da informática, onde começou, como que começou, né, por que iniciou. Então nós vamos estar falando um pouquinho desse assunto com vocês. Assunto esse que é muito importante quando a gente fala de informática, é um assunto essencial, tá? Quando a gente fala dessa parte de informática, todas as pessoas, né, têm que aprender informática, todos, né? Porque querendo ou não, você vai lidar com informática em algum momento da sua vida. A não ser que você já seja uma pessoa aposentada, né, já ganhe um salário bom e leve uma vida tranquila e não queira mais, né, se envolver na questão do trabalho. Mas nós que somos colaboradores, né, que trabalhamos em algumas empresas ou que queremos, né, ingressar no mercado de trabalho, nós precisamos aprender um pouco de informática. É primordial, né? A gente tem que aprender a lidar com o computador. Não é difícil, né? Se você domina um pouquinho de inglês, né, que outra coisa também que a gente precisa aprender pelo menos o básico, né? Porque querendo ou não, as máquinas, os softwares, né, geralmente vêm em inglês. Então, se a gente souber pelo menos um pouquinho, ajuda muito, facilita muito a nossa vida. Boa tarde, Caroline. Seja bem-vinda. Boa tarde, Eliane. Seja bem-vinda. Boa tarde, professor. Obrigada. Nós estávamos dando início aqui à nossa aula e nós iniciamos hoje o módulo de informática. E estávamos aqui falando da importância, né, de saber lidar com o computador. Boa tarde, Natália. Seja bem-vinda. Bom, nós vamos falar um pouquinho então sobre a história da informática, né? Como que surgiu. Bom, informática. A informática é um ramo das ciências da informação e da computação. Estuda os processos de recolha, armazenamento, processamento, transferência e difusão de dados digitais. Quem aqui lembra da máquina da datilografia? Né? Os mais antigos aí, creio eu, que vai lembrar da máquina da datilografia. Toc, 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 toc. Alguém aí conheceu? Mesmo vocês mais jovens, né, conheceram aí a máquina da datilografia? Que a gente aprendia a fazer a digitação, digitava ali alguns papéis, alguns documentos, né? Tá, 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 tá. Eu sou da época, né, da datilografia. Eu tive a oportunidade de conhecer uma máquina dessa, né? O privilégio. É, Luzia, é nóis. Boa tarde, Cíntia, seja bem-vinda. Tive o privilégio de fazer a datilografia, né? Então eu ia para um centro comunitário que tinha próximo da minha casa e fazia as aulas ali. A gente começava, né, fazendo as aulinhas e tal. Eu consegui fazer uns 5 ou 6 módulos, né, na datilografia. Depois, como eu não entrei na área para trabalhar, né, para mexer com isso, antigamente geralmente quem trabalhava com essas máquinas era pessoas que trabalhavam nas escolas, né, parte de diretoria, cartórios, enfim, era muito pouco usada. É isso aí, Cíntia. Eu gostava, inclusive, eu até admiro muitas máquinas. Eu tenho vontade de comprar uma para apresentar para os meus filhos.
Eu só tinha um pouco de dificuldade, né? Quem trabalhava com máquina da datilografia era conhecido, né? Era só olhar nos dedos. Estava ali as marcas da tinta, né? Vermelho e preto ali nos dedos. Era conhecido. De longe você sabe, isso aí trabalha com a máquina da datilografia. Mas enfim, veio, né, a modernidade, né, veio os computadores e hoje nós temos a facilidade de digitar, apagar, salvar, modificar a fonte. Imagina você da datilografia não tinha como fazer a mudança da fonte, né? Se digitou, estava digitado e pronto. Ou você aproveitava o que você digitou, ou você jogava fora. No computador não, o computador é uma mãe, né? O computador a gente vai lá, digita um texto, a gente muda a fonte em qualquer momento que a gente quiser, a gente coloca maior, menor, ou a gente coloca justificado para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, coloca margem maior, menor, ou seja, é uma mãe, né? O computador veio para nos ajudar e eu costumo dizer que toda máquina, né, todo computador, os nossos smartphones hoje também, nos ajuda bastante. Então, quando a gente fala de informática, né, a gente está falando da questão é, de um estudo, né, de processos que acontece. E esse estudo de processos, quando a gente fala da informática, ele não para nunca. Né? A gente está sempre atualizando, a gente está sempre construindo máquinas melhores, a gente está sempre desenvolvendo software melhores. Né? Então, a gente um crescimento constante. Então, tem geração que pega as máquinas que nós temos hoje, né? E aí quando ele olha para aquela máquina antiga, ele fala isso é um dragão. É, era um dragão, mas na nossa época lá, quando a gente comprou o primeiro computador, aquilo era um sonho, né? Meu primeiro computador eu consegui comprar, né? Eu já tinha 24 anos de idade. Então foi quando eu fiz um curso de informática e comecei a mexer num computador com 24 anos de idade. Hoje eu trabalho, né, no computador, eu consigo fazer muitas coisas no computador. Acredito eu que eu consigo movimentar aqui uns 10% das ferramentas existentes no computador. É muito pouco, né, em função da quantidade de ferramenta que temos. Só que nós, como o nosso trabalho exige talvez muito pouco de nós, nós acabamos usando pouco a máquina. Mas é uma máquina que tem é, milhões de ferramentas, milhões, milhares de ferramentas que a gente pode estar utilizando. Então, é, para cada programa que você vai desenvolver num computador, né, existe ali uma metodologia ou um objetivo para desenvolver aquele programa. Então existem vários tipos de programas e a gente trabalha com alguns, né? Mas existem milhares aí de programas que a gente pode estar desenvolvendo dentro de um sistema. Mas a gente usa muito pouco, conhece muito pouco, porque a gente não vai nem aprofundando ou passando, não passa talvez conhecer mais alguns programas diferentes. Mas vamos lá, vamos falar aqui um pouco mais, né, sobre a informática. O termo surgiu da junção das palavras informação e automática e pode ser resumido como um processo de tratamento automático da informação. A informática, a informática e suas inovações e os seus dispositivos fazem parte de todas as áreas da nossa vida e servem como ferramenta de trabalho, estudo e de entretenimento. Bom, nós pegamos uma máquina, né, um computador, e dentro desse computador a gente consegue fazer muitas coisas. Por exemplo, a gente consegue ter a parte aqui de trabalho, desenvolver a questão do trabalho, a parte de estudo e de entretenimento. Né? Então, assim, é uma máquina que traz tudo que a pessoa precisa ali para ele sobreviver no dia a dia, né? Para ele poder trabalhar, para ele poder, às vezes, ouvir, ver um filme, enfim. O sistema é maravilhoso, né? Ele vem para atender as nossas necessidades de todas as formas. A informática básica. Bom, o que a gente vai aprender é a informática básica, mas dentro da informática básica que nós passamos para vocês aqui, eu costumo passar muitas formas que já é da informática avançada, exatamente porque eu vejo a necessidade de vocês aprenderem um pouco mais. Então eu acabo passando aqui algumas fórmulas que vocês talvez aprenderiam só na informática avançada, mas eu vou passar para vocês.
Boa tarde, Cláudia, seja bem-vinda. Boa tarde, obrigada. A informática básica ensina os conceitos fundamentais dos computadores, que facilita a vida na organização de trabalho. Seu entendimento é um pré-requisito comum para muitas vagas de emprego. Ter conhecimentos básicos da informática significa saber. Bom, todos os serviços que vocês forem fazer, quantos de vocês aqui já fez informática básica? Tem um curso de... Bom, nós temos a Cláudia. Tem mais alguém que fez informática básica? Eu tenho. Maiara. Mais alguém? Também tenho. Eliane. 3 pessoas já têm informática básica. Mais alguém? Bom, a Cíntia também tem. Parabéns, pessoal. Bom, então a gente vai fazer o quê? A Caroline também tem. Bom, vamos aqui então somar conhecimentos, né? Porque a informática, o que acontece? Quantos de vocês trabalham nessa área de informática todos os dias? Ou pelo menos uma vez por semana? Todos vocês trabalham? Ou Eu não? trabalho. A Mayara, mais alguém? Eu também. Cláudia, ótimo. Eu não. O que acontece? A gente aprende, né? A gente faz um cursinho e aí a gente aprende várias coisas. Mas como a gente não desenvolve, a gente não trabalha na área, a gente acaba esquecendo muita coisa. E aí quando a gente precisa fazer, a gente fica assim, mas como que eu faço? Como que eu vou fazer? Bom, então a gente vai fortalecer o conhecimento de vocês na área de informática. De repente vocês fizeram um curso básico e no curso que vocês não fizeram, talvez não tenha, não é a mesma grade, né? Porque como muda de uma instituição para outra, pode ser que muda aí a grade, né, dos conhecimentos. E eu, como eu disse a vocês, dentro da informática básica eu gosto de passar algumas coisas bem interessantes, como fazer gráficos, algumas fórmulas, e isso vocês não vão aprender no curso básico, né? Mas nós vamos passar para vocês. Usar um computador, acessar a internet, ou nos dias de hoje está muito fácil. Nessa geração nova que está chegando agora, eles fazem isso aqui com tranquilidade. É como se estivesse almoçando, jantando, né? Porque faz parte da vida dessa geração que está chegando agora. Mas se você fala para uma pessoa aí da geração passada, uma pessoa aí de seus 35, 40 anos atrás, uma pessoa que não teve a oportunidade de crescer com a tecnologia, quando você fala da tecnologia, a pessoa chega, gela o coração e fala, puxa vida, mas como que faz isso? Deve ser muito difícil, deve ser um bicho de 7 cabeças, deve ser complicado demais, né? Então, às vezes vai encontrar dificuldade, mas essa geração nova está, né, afiada, já nasce com o smartphone na mão, acessando a internet, fazendo pesquisa, desenvolvendo projetos e vai embora, né? A minha geração não teve essa mesma oportunidade, como eu estou dizendo a vocês. Eu fui conhecer a internet, computador, eu já tinha 23 anos de idade. 23 anos de idade. Então, imagina, quem nasce com essa tecnologia na mão hoje, igual meus filhos, tem acesso ao computador, à internet, né? Lógico que tudo muito bem coordenado e a gente sempre fiscalizando, observando o que está sendo feito ali, porque a criança ela não tem muita noção. Isso aqui é um mundão aberto, né? Que pode dar oportunidades, mas que pode também trazer sérios prejuízos para a vida de uma pessoa. Boa tarde, Heloísa. Seja bem-vinda. Boa tarde. A internet, ela é muito boa, né? Mas digamos assim, que é um mundão sem porteira, né? Que você vê tudo que você quer, na hora que você quer, do jeito que você quer, a não ser que você mesmo coloque limite, né? Naquilo que você vê e naquilo que você, às vezes, alimenta ali no seu dia a dia. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque a internet, ela é muito boa, sem dúvida alguma, mas ela pode trazer prejuízos irreparáveis na vida de uma pessoa que não tem controle daquilo que ele assiste, daquilo que ele vê na internet, né? Tem muitas coisas
que são pesadas, né? E se não tem uma classificação por idade, como nós vemos aí, a Netflix tem a classificação por idade, mesmo assim a gente precisa estar, né, ali fazendo a escolha daquilo que os nossos filhos podem ver, porque às vezes tem alguns desenhos que tem uma classificação livre, mas você vai ver o desenho, é um desenho de terror em forma de pequenos bichinhos bonitinhos que fazem gracinha, né? Mas aí você vai ouvir e analisar o desenho, você vê que é um filme de terror em forma de desenho. E aí, às vezes, as crianças assistem, não conseguem dormir de noite, enfim, é um mundão sem porteira. E a gente precisa, né, precisa fiscalizar, principalmente as pessoas, as crianças, né, para que eles não tenham esse acesso livre à internet, porque isso eles entram para um mundo e aí depois para você tirar ele de volta é muito difícil. Então a gente tem que ter muito cuidado, tem que ter muito controle, né? Porque é uma ferramenta maravilhosa, é uma ferramenta boa, mas se usada da forma correta, né? Usar os navegadores e monitores de busca, criar e salvar arquivos, organizar pastas, criar planilhas e gráficos básicos, conectar-se a dispositivos em cabo USB, ter noção sobre o sistema operacional do computador. Bom, voltar aqui um pouquinho. Essas são, né, aqui as funções. Esses são os conhecimentos básicos, né, da informática básica, certo? Então nós vamos aprender todos esses conhecimentos e um pouco mais que eu quero estar passando para vocês, principalmente no Excel. Algumas fórmulas lá do Excel vou estar passando para vocês, algumas formas de autossoma, subtração, multiplicação, e eu creio que vai ajudar muito vocês aí no dia a dia de vocês. Alguma dúvida até aqui? Tranquilo. Então, Certo. Então, no computador, nós temos os softwares e os hardwares. O termo hardware se refere a todos os itens físicos de um dispositivo, ou seja, tudo aquilo que pode ser tocado, que seria a CPU, um mouse, o teclado, monitor, né, placa de vídeo, memória. Então, tudo isso, né, faz parte, compõe, né, um computador, né, no caso dos hardwares, que são os tablets, os smartphones, teclado, mouse, monitor, placa de vídeo, memória, placa-mãe e as demais peças que compõem o computador, tablet ou smartphone. São hardwares, certo? O software diz respeito a aspectos que não são físicos, ou seja, o sistema operacional, né, os programas instalados na máquina. Então é uma diferença bem grande aqui entre os dois. Outros conceitos de informática são sistema operacional. É o software mais importante que faz o computador funcionar e permite que outros programas sejam instalados. Nós temos o Windows, né, que é um sistema operacional, e nós temos Ai, me falhou a memória aqui agora. Mas se vocês lembrarem aí qual é o outro sistema, pode falar. Linux. O Linux. Isso, até assim que escreveu aqui agora. O Linux também é um outro sistema operacional. Ele é muito bom, mas a pessoa tem que saber um pouco de inglês, senão não consegue mexer com o Linux. Ele é melhor do que o Windows, mas tem que saber um pouquinho de inglês, né? Então, o Windows ele é mais conhecido. Então, a gente usa, né, o Windows exatamente pelo conhecimento que nós temos dele, né? Por mais que tenha muita coisa em inglês, mas a gente já sabe os caminhos, a gente vai adivinhando ali algumas coisas. Já o Linux, como a gente não tem muito conhecimento com ele, a gente não aprendeu, então a gente não consegue usar, a não ser que a pessoa tenha ali facilidade de falar um pouco inglês. Aí sim, pode usar o Linux. Ele é muito bom, é até melhor do que o Windows na questão dos vírus, né, que vem para o computador.
E aí, o que acontece? A questão dos vírus, como eu estava dizendo para vocês, no Linux você consegue excluir esses vírus, você consegue tirar. No Windows, não. Só quem tem mesmo ali conhecimento, experiência, às vezes vai passar algum tipo de programa para poder descobrir alguns vírus instalados no computador. Então, o Linux ele é muito bom. Inclusive, muitas empresas usam o Linux, né? Mas aí geralmente eles dão um treinamento específico ali para os seus colaboradores, exatamente por ser livre, né? Ele não tem um preço como o Windows. Nós temos que pagar pelo Windows. Bom, nós temos aqui CPU, que é uma outra parte muito importante, responsável pelo processamento dos dados e armazenamento no computador. Nós temos o monitor, que é a tela, né, do nosso computador. A memória RAM, que é a memória usada para armazenamento, possui a capacidade diferentes de acordo com o tipo de computador. Você pode montar o seu computador também. De repente você fala, não, eu quero montar o meu computador. Você pode entrar em contato com o pessoal aí que faz o computador e você pode montar o seu computador. Não, eu quero um computador assim, assim, assim. Você coloca o tamanho de memória que você quer, né? Você pode colocar um HD de forma programada. Então você pode fazer o seu computador se você quiser. Igual montar um carro, né? Ah, eu quero um carro com ar-condicionado, com vidro elétrico, e desembaçador traseiro e tal. E aí você vai fazer as especificações. O computador é da mesma forma. Você consegue montar o seu próprio computador. Bom, nós temos o disco rígido, né, HD. Isso, person. O disco rígido, o dispositivo onde fica armazenado todos os dados programados do seu computador. A placa-mãe responsável pelo funcionamento do conjunto do computador. O HD externo é um dispositivo portátil de armazenamento de dados com grande capacidade, normalmente conectado a um cabo de entrada USB ou via Bluetooth. O HD externo é interessante, né, para quem tem alguns arquivos importantes que não quer perder, é interessante guardar dentro desse HD. Ele não fica conectado à internet, então não tem o risco ali de ter uma invasão, né, de um vírus para poder pegar ali as suas informações. Você pode então usar esse armazenamento externo para poder guardar algumas coisas. De repente você tem um computador que a memória é muito pequena, você não quer comprar espaço em nuvem, né, você pode ter um HD externo. Mas hoje o mais recomendado, eu mesmo, eu tenho um HD externo, mas não uso ele. Ele fica guardado ali. Tem algumas fotos aí que a gente fez, bastante foto, a gente está guardado lá. Mas eu aconselho usar o armazenamento em nuvem, que é bem mais seguro, né? E você pode acessar a qualquer momento, de qualquer lugar, de qualquer máquina que você quiser. Então, o armazenamento em nuvem é mais recomendado do que o armazenamento externo, que pode quebrar, danificar e você perder ali talvez alguma coisa, ou ter que pagar um técnico para extrair aquelas informações que estão nesse HD. Já foi muito bom, viu, gente? Já foi muito bom. Inclusive, uns 10 anos atrás eu comprei e foi muito bom para mim, né? Usei durante muito tempo, mas hoje, né, os armazenamentos em nuvem é bem mais prático, rápido e você consegue acessar de qualquer lugar. USB é a porta de entrada, né, do cabo para conexão a outros dispositivos, como impressora, carregadores. Você pode conectar também o HD externo, mouse e muitas outras coisas, né, o mouse. Nós temos o pendrive, que é um dispositivo portátil de armazenamento de dados e é usado para salvar documentos e transferi-los para outros computadores. Você pode usar o pendrive, você pode usar também, como eu disse a vocês, você pode salvar na nuvem e aí você acessa de qualquer computador. Então não precisa mais preocupar com aquele negócio, eu vou salvar nesse computador, aí eu tenho que colocar no pendrive para salvar no outro computador. Não. Você salva na nuvem e aí você acessa de qualquer computador, do seu smartphone, em qualquer lugar que você estiver, com muita facilidade, muita tranquilidade. Para que serve a informática? Bom, como é uma área muito vasta, que engloba a pesquisa, a criação de diferentes tecnologias
A informática facilita a vida das atividades das pessoas de toda a sociedade. Ela coloca a tecnologia a serviço das pessoas e simplifica a atividade de trabalho e estudo, além de ser uma fonte de entretenimento. A informática garante mais facilidade e agilidade para lidar com informação, criar e melhorar e acessar, armazenar e distribuir dados a qualquer tipo de informação. É mais fácil e rápido. Vamos aqui. Área de atuação. Programação. Hoje nós vivemos a era da programação. Programadores estão ganhando rios de dinheiro. Um bom programador hoje, está ganhando em média de 40, 50 mil reais por mês. E ele trabalha de dentro da casa dele. E trabalha mais ou menos de 5 a 6 horas por dia. Então, se vocês querem, né, ter um futuro brilhante aí, ganhar muito dinheiro, estude TI e se especialize na área de programação. Vocês vão ganhar muito dinheiro. Análise de sistemas, desenvolvimento de hardware, tecnologia da informação, TI, manutenção de computadores, inteligência artificial. Nós temos hoje máquinas paradas, né, por falta de programadores, por falta de pessoas que conhecem essa área. Nós temos aí máquinas que fazem transplante de coração. Aí o médico orienta a pessoa que faz a programação da máquina. Aí o cara vai lá, programa a máquina para fazer a cirurgia no coração, para fazer um transplante de coração. A máquina vai lá e faz o transplante com muito mais eficiência do que o médico. Porque a máquina, ela não treme, né? O médico pode tremer. E uma tremidinha que o médico dá ali, ele pode cortar uma artéria e a pessoa pode morrer esgotada. Ele pode furar um baço, pode fazer... Existem vários acidentes que acontecem na área da medicina. E com a tecnologia, né, com as máquinas, isso vai acabando, né? Essas falhas vão diminuindo. É igual você falar assim, nós temos hoje máquinas que fazem soldas, né? A produção de carro hoje é tudo através de máquinas. Então as máquinas é que fazem as soldas e quando você olha para a solda que uma máquina faz, se você olhar 5.000 solda, as 5.000 vai ser padrão, do mesmo jeitinho que uma é 5.000. Se você pegar uma pessoa para soldar e falar 5.000 solda, ele vai ter 5.000 diferentes, porque a gente não consegue ser eficiente quando se faz, né, o serviço manual. Mas a máquina ela faz 100%, porque ela é programada para fazer daquela forma. Então hoje nós precisamos de quê? Programadores. Pessoas que tenham conhecimento nessa área de programação. Isso é essencial. Nós estamos precisando muito. Isso não é só no Brasil, isso é no mundo inteiro. Né? Está precisando de pessoas. Nós desenvolvemos as máquinas, mas nós esquecemos, né, que precisava desenvolver também as pessoas para saber fazer nessas programações para que essas máquinas pudessem fazer o trabalho delas. Bom, vamos um pouco mais. Como surgiu a informática? A história da informática começa antes do surgimento do primeiro protótipo. Desculpa. Protótipo. Por que tem umas palavras que é tão difícil, né? A gente tem dificuldade de falar, misericórdia. Tá, vamos lá. Ignora. Desculpa, gente. De um computador. Na década de 1830, o princípio que levou ao desenvolvimento desse tipo de tecnologia é bem mais antigo. Surgiu com a necessidade de criar um dispositivo que pudesse fazer cálculos rapidamente. Então, a princípio, o computador era para fazer cálculos. Então, eles queriam uma máquina que fizesse vários cálculos, né, o mais rápido possível. Então, o propósito de construir uma máquina era esse, inicialmente, lá atrás. E aí, em 1642, La Pascaline, primeira calculadora mecânica do mundo, criada
pelo matemático francês Blauze, 1623 a 1662, também conhecida como máquina aritmética. Foi reconhecida como a primeira criação da informática. Então isso, olha só, 1623, muitos anos, muitos anos. Começou, né, aí a história, né, começou os primeiros passos, né, de criação da máquina. E aí nós temos aqui em 1830 a máquina analítica. Charles, 1791-1871, projeta a máquina analítica, o que seria considerado o primeiro computador digital mecânico do mundo. Bom, e a história continua. Bom, aqui nós temos o ENIAC, né? Primeiro computador digital eletrônico do mundo. Esse carinha aqui era maior do que uma casa, tá? Maior do que a casa de muitos de nós aqui. E esse carinha aqui pesava 30 toneladas. Nós vamos falar um pouquinho dele aqui. Primeiro computador digital eletrônico do mundo, 1946. Funcionários do exército americano operaram o ENIAC. É concluído o primeiro computador digital eletrônico do mundo, o Electronic Numeral Integrador and Computer, computador integrador numérico eletrônico em português, o ENIAC. Criado por John, 1907-1980, e John Eric, 1919-1995. Foi encomendado pelo exército americano para processar dados sobre pesquisa tática durante a Segunda Guerra Mundial. Funcionava como um sistema manual de perfuração de cartões e podia fazer até 5.000 adições, 357.000 multiplicações ou 38.000 adições por segundo. Apesar de pesar cerca de 30 toneladas e ocupar um espaço de 160 metros quadrados, conseguia guardar apenas 20 palavras na memória. Então ele era um computador mais de processamento de dados. Então ele não tinha uma memória eficiente. Ele até que processava bem, né? Se a gente vê aqui o número de cálculos que ele fazia, era extraordinário. Então ele processava ali os cálculos de forma muito rápida, porém ele não tinha uma memória de armazenamento. Então a memória dele era muito pequena. Mas o carinha era 30 toneladas, 30.000 quilos. Era o peso de uma carreta carregada, quase. Né? E nós vemos aí, o tamanho do cara era de 167 metros quadrados. Então isso aqui é uma casa, e uma casa bem grande, tá? Casa para dar 167 metros quadrados, ela tem que ser uma casa generosa, tá? Uma casa bem grande, senão não dá não. Então o carinha era muito grande. O ENIAC foi desativado em outubro de 1955. Então ele a durabilidade dele aqui foi bem pequena, né? 1980, 1919, 1995. Então foi aí, mas ainda foi bastante tempo, né? Foi quase uma década, quase um século, né? Evolução da informática em 4 períodos. Então nós tivemos 4 períodos da evolução da informática. A primeira geração, segunda geração, terceira geração e quarta geração. A primeira geração, de 1951 a 1959, os primeiros computadores apresentavam muitos problemas, como alto consumo de energia, baixa velocidade e processamento de pouca memória. Ainda assim, representaram um avanço da informática na década de 1950, o ENIAC, né, que faz parte dessa primeira geração. Segunda geração, de 1959 a 1965, os computadores de segunda geração ficaram um pouco menores,
e já consumiam menos energia, mas ainda ocupavam grandes espaços e apresentavam problemas parecidos com o da primeira geração. Foram os primeiros computadores usados em atividades comerciais. A terceira geração, 1965-1975, os computadores ficaram ainda mais leves e memórias foram incrementados com inovação e tecnologia importantes, como chip, né? E eram dispositivos mais rápidos e com mais capacidade de processamento e armazenamento. Foi nesse período que surgiram os primeiros computadores de uso pessoal. Quarta geração, de 1975 em diante. A partir da década de 1970, a evolução da informática tem sido veloz, com a criação de inúmeras tecnologias e dispositivos cada vez mais rápidos, inteligentes e eficientes, e a comercialização dos computadores cresceu como nunca. A internet e robótica são duas áreas que mais surgiram a necessidade, que mais surgiram nessa época. Bom, nós estamos na quarta geração e eu acredito que em muito pouco tempo aí vai aparecer essa quinta geração de computadores. Se já não tem, né? Às vezes tem, eu nem estou sabendo, mas eu acredito que muito breve vai acontecer isso. Mas essa quarta geração dos computadores, que é a que nós conseguimos aí ser inseridos, né? Porque na verdade essas outras primeiras gerações aí nós nem conhecemos, né? Até porque a acessibilidade aos computadores ela veio mais ou menos do período ali de 2000 e eu acredito que de 1998, 1999, 2000, 2001, eu acho que 2003 para cá. 2003 que a gente conseguiu ter mais acessibilidade aos computadores na questão de valores, né? Porque um computador era muito caro, então a gente não conseguia comprar. Então, aí a partir de 2002, 2003, os computadores começou a ficar mais acessíveis às pessoas, né? E aí veio evoluindo, evoluindo e hoje, né, todas as pessoas, se quiserem ter um computador, né, um computador hoje, assim, razoável, hoje está em torno aí de R$ 1.800. Então, qualquer pessoa hoje pode, sim, ter um computador se quiser, né? Lógico que tem que ter aquele interesse, né? Mas se quiser, pode sim ter um computador. Hoje já é acessível, né, às pessoas. E eu acredito que isso vai melhorando, né, a cada dia, a cada tempo, isso vai melhorando. Bom, pessoal, alguma dúvida até aqui? Hoje a gente fez mais uma introdução, né, no conteúdo. A partir de amanhã a gente vai aprofundar um pouco mais. E hoje foi mais só uma introdução para a gente conhecer um pouco mais, né, sobre a informática. Bom, pessoal, alguma dúvida? Tá tranquilo? Bom, pessoal, então eu quero agradecer a participação de todos vocês. Muito obrigado pela participação, né, na aula de hoje. Espero que a gente possa estar aí amanhã firmes. Amanhã já começa um pouco, falar um pouco mais, acredito eu. Amanhã a gente vai falar um pouco do teclado, de muitas formas, né, de usar o teclado. E a gente vai passar algumas informações importantes. Espero vocês aqui na aula de amanhã. Muito obrigado, tenham todos um excelente final de tarde. Um forte abraço.